Você está vivendo ou apenas existindo? Parece provocação, mas pense honestamente. Quantas horas do seu dia você realmente está presente na sua própria vida e quantas você está distraído, disperso, perdido em coisas que não importam? Você acorda com um propósito claro ou apenas reage a notificações, demandas externas, urgências que não são suas? E aqui está a verdade assustadora. Você pode chegar ao fim da sua vida e perceber que passou a maior parte dela distraído. Distraído por coisas brilhantes, mas vazias. Distraído por problemas que não eram seus. Distraído por ruído constante que te impediu de ouvir o que realmente importava. E então, você vai olhar para trás e se perguntar: onde foi minha vida? Eu estava aqui, mas não estava presente. Eu estava ocupado, mas com o quê? Os estoicos eram obcecados com algo que eles chamavam de atenção vigilante. Eles sabiam que a vida não é longa, que o tempo é o único recurso verdadeiramente não renovável e que a maioria das pessoas desperdiça esse recurso precioso em distrações que roubam anos sem que elas percebam. Sêneca escreveu um ensaio inteiro sobre a brevidade da vida, argumentando que a vida não é curta, nós é que a tornamos curta através de como mal a usamos. Marco Aurélio constantemente se lembrava: você poderia estar bem agora se parasse de se distrair. Hoje vou te mostrar 10 distrações específicas que estão roubando sua vida sem que você perceba. E quando você identifica essas distrações e conscientemente as elimina, você recupera algo inestimável, sua própria vida. Você para de ser espectador distraído e se torna participante ativo. Está pronto para acordar da distração e começar a realmente viver? Então preste atenção, porque o que vou compartilhar pode te devolver anos que você estava perdendo. Mas antes de revelar essas 10 distrações mortais, deixe-me contar uma história que ilustra perfeitamente o custo de viver distraído. Havia um homem que recebeu uma herança significativa: 1000 moedas de ouro. Era riqueza suficiente para viver confortavelmente por muitos anos, se usado sabiamente. Mas ele tinha um problema. Ele não conseguia dizer não a vendedores ambulantes. Todo dia, vendedores passavam por sua casa, oferecendo bugigangas brilhantes, novidades interessantes, coisas que pareciam importantes no momento. E ele comprava. Um pouco aqui, um pouco ali. Cada compra parecia insignificante. Apenas algumas moedas. Como isso poderia fazer diferença? Mas dias se tornaram meses, meses se tornaram anos. E lentamente, imperceptivelmente, sua herança desapareceu. Não em uma grande transação que ele percebeu, mas em 1000 pequenas distrações que pareciam inofensivas. Um dia ele acordou e sua herança havia acabado. E quando olhou ao redor de sua casa, viu pilhas de coisas que comprou. Bugigangas quebradas, novidades esquecidas, coisas que pareceram importantes, mas nunca foram usadas. Ele havia trocado sua herança, sua segurança, seu futuro, por distração temporária. Sua vida é essa herança. Você tem número limitado de dias, de horas, de momentos de atenção, e há vendedores ambulantes constantes tentando vender distrações, redes sociais, notícias sensacionalistas, dramas alheios, preocupações inúteis, entretenimento vazio. Cada distração parece insignificante. Apenas alguns minutos aqui, meia hora ali. Mas some tudo e você está vendendo sua vida, sua atenção, seu potencial, por bugigangas brilhantes que não agregam nada. Então, a pergunta é: você vai acordar quando sua herança acabar, ou vai acordar agora enquanto ainda há tempo de usar o que resta sabiamente? Primeira distração que está roubando sua vida. Busca infinita por validação em redes sociais. Você posta algo e fica verificando compulsivamente quantos likes recebeu. Você cria conteúdo não porque expressa algo genuíno, mas porque sabe que vai gerar engajamento. Você compara sua vida com as vidas editadas que outros apresentam e sente inadequação constante. E aqui está o que você não percebe. Você está trocando vida real por validação virtual. Cada hora que você passa criando persona online
é uma hora não vivendo autenticamente offline. Os estoicos valorizavam a autenticidade absoluta. Marco Aurélio, que poderia ter toda a validação que quisesse, escrevia para si mesmo: não desperdice o resto da sua vida com pensamentos sobre os outros, a menos que você esteja fazendo algo de bem comum. Ele sabia que buscar a aprovação constante é prisão. Você se torna escravo de opiniões alheias, e enquanto está preocupado com o que outros pensam da sua vida, você não está vivendo ela. Então faça exercício honesto. Quanto tempo você gastou última semana em redes sociais? E dessas horas, quantas realmente agregaram algo significativo à sua vida? Provavelmente, muito poucas. A maioria foi tempo desperdiçado em rolagem infinita, comparação tóxica, busca vazia por validação. E você pode recuperar esse tempo. Pode usá-lo para coisas que realmente importam. Desenvolver habilidades, fortalecer relacionamentos reais, trabalhar em objetivos significativos. Mas primeiro você precisa reconhecer que essa busca por validação é distração cara. Está custando sua vida. E o pior é que essa validação nunca satisfaz realmente. Você consegue 100 likes e quer 200. Consegue 1000 seguidores e quer 10.000. É sede que quanto mais você bebe, mais aumenta. Então pare de perseguir essa miragem. Construa valor real em vez de imagem virtual. E você vai descobrir que não precisa de validação externa quando tem satisfação interna genuína. Segunda distração: consumo passivo de notícias e entretenimento. Você passa horas por dia consumindo informação que não te serve. Notícias sobre eventos que você não pode mudar. Séries que você assiste não porque realmente gosta, mas por hábito. Vídeos que rolam infinitamente sem propósito. E você justifica: preciso me manter informado, preciso relaxar. Mas há diferença entre consumo intencional e consumo passivo. Os estoicos eram seletivos sobre o que permitiam entrar em suas mentes. Eles sabiam que sua atenção era recurso limitado e precioso. Epicteto ensinava: assim como você protege seu corpo de ferimentos, proteja sua mente de pensamentos nocivos. E notícias constantes, especialmente negativas, são nocivas. Elas criam ansiedade, sensação de impotência, foco no que você não controla. Entretenimento infinito te mantém em modo passivo, nunca criando, sempre consumindo. Então, seja brutal consigo mesmo. Quanto do que você consumiu último mês realmente melhorou sua vida? E quanto foi apenas ruído que te distraiu do que importa? Você não precisa de jejum completo de informação, mas precisa de seleção consciente. Escolha conscientemente o que você consome. Priorize profundidade sobre superficialidade. Priorize criação sobre consumo. E você vai perceber que tinha muito mais tempo do que pensava. Você só estava gastando em distração. Sêneca advertia sobre isso há 2000 anos. Não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele. E consumos. Passivo é uma das maiores formas de desperdício, porque você está dando suas horas mais preciosas para conteúdo que não contribui em nada para quem você quer se tornar. Terceira distração: preocupação com coisas fora do seu controle. Você passa horas ruminando sobre o que pode dar errado, sobre decisões que outros vão tomar, sobre eventos futuros incertos, e essa preocupação constante não muda nada, apenas te distrai do presente, onde você realmente tem poder. Os estoicos eram claros. Preocupação sobre o incontrolável é desperdício puro. Marco Aurélio escrevia: nunca deixe o futuro te perturbar. Você o enfrentará com as mesmas armas de razão que hoje armam você contra o presente. Então, quando você perceber que está preocupado, pergunte: isso está sob meu controle? Se não está, por que estou gastando energia mental com isso? Redirecione sua atenção para o que você pode fazer agora, para a ação produtiva em vez de preocupação paralisante. E você vai descobrir que a maioria das coisas que te distraem através de preocupação nunca acontecem. E as que acontecem, você lida quando chegam. Então pare de viver no futuro ansioso e volte para o presente poderoso. A ironia
é que preocupação te faz sentir que está fazendo algo, que está preparado. Mas é ilusão. Preocupação não é preparação. É paralisia disfarçada de produtividade. Preparação real seria identificar o que você pode controlar e agir sobre isso. Preocupação é apenas ruminar sobre o que você não pode controlar e não fazer nada produtivo. Então reconheça a diferença e escolha preparação sobre preocupação, ação sobre ansiedade. Quarta distração: perfeccionismo paralisante. Você não começa projetos porque não estão perfeitos na sua cabeça. Você não publica trabalho porque poderia ser melhor. Você não toma ações porque tem medo de errar. E enquanto espera a perfeição impossível, sua vida passa. Os estoicos valorizavam ação sobre perfeição. Eles sabiam que feito é melhor que perfeito. Marco Aurélio governava império imperfeito, tomava decisões imperfeitas e aceitava isso, porque perfeição é fantasia que te distrai de progresso real. Então pare de usar perfeccionismo como desculpa para não agir. Comece imperfeito, publique imperfeito, viva imperfeito e melhore ao longo do caminho, porque vida não é ensaio para performance perfeita futura. Vida é agora imperfeita, acontecendo, e você está perdendo por estar esperando o cenário perfeito que nunca chega. O perfeccionismo é particularmente insidioso porque se disfarça de virtude. Você pensa, estou apenas querendo fazer bem feito, qual o problema? Mas há diferença entre excelência e perfeccionismo. Excelência é fazer seu melhor com recursos que tem. Perfeccionismo é nunca começar porque seu melhor imaginário nunca se materializa. Excelência te move para frente. Perfeccionismo te mantém parado. E movimento imperfeito sempre supera a perfeição imaginária imóvel. Quinta distração: dramas e conflitos de outras pessoas. Você se envolve em fofocas, toma lados, em conflitos que não são seus. Gasta energia emocional em problemas de outros que você não pode resolver. E enquanto está ocupado com vida alheia, está negligenciando a sua. Os estoicos tinham fronteiras claras. Sêneca escrevia: nada nos torna tão grandes quanto grande dor. Mas escolha suas dores sabiamente. Sofra por coisas suas, não por dramas alheios. Claro, compaixão é importante. Ajudar quem precisa é virtude. Mas há diferença entre ajuda genuína e envolvimento desnecessário em dramas. Então pergunte: esse conflito é meu para resolver? Essa fofoca agrega algo à minha vida? Se não, solte. Redirecione energia para sua própria vida, seus próprios desafios, seu próprio crescimento. E aqui está o que é revelador. Frequentemente, nos envolvemos em dramas alheios para evitar enfrentar os nossos. É mais fácil focar nos problemas de outros que você não tem responsabilidade de resolver do que enfrentar seus próprios, que você teria que fazer algo a respeito. Então, próxima vez que você perceber investindo energia em drama alheio, pergunte: o que eu estou evitando na minha própria vida? E então, volte sua atenção para lá. Sexta distração: arrependimento constante sobre o passado. Você revive erros, rumina sobre o que poderia ter feito diferente, se pune por escolhas que já foram feitas, e isso te mantém preso, incapaz de viver presente. Os estoicos eram práticos sobre passado. Você não pode mudá-lo. Então aprenda e siga. Marco Aurélio escrevia: não gaste mais tempo discutindo o que um homem bom deveria ser. Seja um. Aplique ao passado. Não gaste mais tempo ruminando sobre o que você deveria ter feito. Use essa lição e faça melhor agora. Passado é recurso para aprendizado, não prisão para habitar. Então, quando você perceber ruminando, reconheça a lição, perdoe-se, e volte para o presente onde você tem poder de agir diferente. O arrependimento é talvez a distração mais cruel porque te rouba duas vezes. Primeiro, você perde quando comete o erro. Segundo, você continua, perdendo cada momento que passa, ruminando sobre ele em vez de viver o presente.
E frequentemente, o erro original foi muito menor que todo o sofrimento que você criou ao ruminá-lo infinitamente. Então, seja como os estoicos, extraia a lição rapidamente e siga em frente. Não há virtude em se punir eternamente por erros já cometidos. Há virtude em aprender e fazer melhor daqui para frente. 7ª distração: a acumulação de coisas materiais. Você passa tempo comprando, organizando, mantendo coisas que não usa. Você pensa que mais coisas vão te fazer feliz, então gasta vida perseguindo e gerenciando posses. Mas os estoicos sabiam: quanto mais você tem, mais você é possuído. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, escrevia: não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais que é pobre. Então simplifique. Elimine o que não serve e recupere tempo e atenção que estava sendo consumido por gerenciar coisas desnecessárias. Porque no final, você não se lembrará das coisas que acumulou. Você se lembrará de como viveu. Cada objeto que você possui requer um pedaço da sua atenção. Precisa ser limpo, organizado, mantido, eventualmente substituído. E some tudo, e você percebe. Você trabalha para suas posses mais do que elas trabalham para você. Os estoicos praticavam desapego deliberado. Eles tinham o que precisavam, mas não eram apegados. E esse desapego os libertava para focar no que realmente importava: virtude, sabedoria, relacionamentos, contribuição. Então, pergunte-se: suas posses estão servindo você ou você está servindo suas posses? 8ª distração: tentar agradar todo mundo. Você diz sim quando quer dizer não. Modifica comportamento para atender expectativas. Vive para a audiência em vez de viver para si. E isso te distrai completamente de quem você realmente é e do que você realmente quer. Os estoicos eram inflexíveis. Você não pode agradar todos. E tentar é perder a si mesmo. Epicteto ensinava: se você quer melhorar, esteja contente em ser visto como tolo ou estúpido. Em assuntos externos, não pretenda saber nada. Então pare de performar para outros. Viva autenticamente. E as pessoas certas vão apreciar, as erradas vão sair. E você vai recuperar energia imensa que estava gastando tentando ser o que não é. Cada vez que você diz sim quando quer dizer não, você trai a si mesmo. Cada vez que você age de forma que não está alinhada com seus valores para agradar alguém, você perde um pedaço de sua integridade. E, eventualmente, você olha no espelho e não reconhece quem está olhando de volta. Porque você passou tanto tempo sendo o que outros queriam que esqueceu quem você realmente é. Então, recupere-se. Comece dizendo não honesto em vez de sim ressentido. Comece vivendo autenticamente em vez de performaticamente. Vai ser desconfortável no início, mas é o único caminho de volta para você mesmo. 9ª distração: multitarefa constante. Você nunca faz uma coisa completamente, sempre dividido, sempre pulando entre tarefas, sempre parcialmente presente. E isso te distrai de fazer qualquer coisa bem. Os estoicos valorizavam presença total. Marco Aurélio: faça cada ação como se fosse a última da sua vida, com total atenção, sem distração. Então pratique monotasking, uma coisa por vez, completamente, e você vai descobrir que faz mais, melhor e sente mais satisfação, porque finalmente está presente no que faz. A ciência moderna confirma o que os estoicos sabiam: multitarefa é mito. Seu cérebro não faz múltiplas coisas simultaneamente. Ele alterna rapidamente entre tarefas. E cada alternância tem custo cognitivo. Então, quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, você faz tudo pior e se sente mais estressado. Mas quando você foca em uma coisa completamente, você entra em estado de flow. Tempo desaparece. Você faz trabalho excelente e você sente profunda satisfação. Então, pare de se orgulhar de multitasking. Comece a se orgulhar de presença total. 10ª distração: falta de propósito claro. Você não sabe por que está fazendo o que faz.
Apenas reage a urgências, segue fluxo, faz o que outros esperam. E sem propósito claro, tudo vira distração. Porque você não tem critério para julgar o que importa. Os estoicos começavam com clareza absoluta sobre propósito. Viver virtuosamente. Fazer diferença. Crescer em sabedoria. E então, tudo era julgado contra isso. Isso me aproxima do meu propósito ou me distrai dele? Então, defina seu propósito. O que realmente importa para você. E então, seja impiedoso em eliminar o que te distrai disso. Sem propósito, você é como um navio sem destino. Qualquer vento te leva, qualquer onda te joga. Você aceita qualquer oportunidade, diz sim para qualquer pedido, porque não tem critério claro do que realmente importa. Mas quando você tem propósito claro, você tem bússola. Você sabe o que aceitar e o que recusar. Você sabe onde investir tempo e o que é distração. E essa clareza transforma tudo. Então não pule este passo. Defina seu propósito. Escreva. Revise regularmente. E use como filtro para todas suas decisões. E aqui está a promessa libertadora. Quando você elimina essas 10 distrações, quando você recupera sua atenção e a direciona ao que realmente importa, sua vida se transforma. Você tem mais tempo do que pensava. Você faz mais do que imaginava possível. Você vive com intensidade e presença que esqueceu que eram possíveis. Porque você não está mais disperso, você está focado, você não está mais distraído. Você está vivo, de verdade, plenamente, intensamente vivo. E você percebe que a vida que você queria, que você pensava que precisava de circunstâncias diferentes para ter, estava disponível o tempo todo. Você só estava distraído demais para perceber. Então, acorde. Elimine as distrações. Recupere sua vida. E viva-a como se importasse. Porque importa. Mais do que qualquer coisa. Se esta mensagem ressoou, deixe seu like agora. Se ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Nos comentários, escreva apenas "presente na minha vida". Assim, saberei que você está comprometido em eliminar distrações e realmente viver. Até o próximo vídeo, meu amigo. E lembre-se, você tem uma vida. Apenas uma. Pare de desperdiçá-la em distrações. Comece a vivê-la plenamente, intensamente, intencionalmente, agora. Porque agora é tudo que você realmente tem. E é suficiente se você parar de se distrair